Boa noite! Estamos começando mais um programa Horário Nobre com Juquinha. Como sempre, um convidado muito especial. E hoje, o nosso convidado é um jornalista que tem uma história na comunicação de Goiás muito grande. Há pouco tempo foi secretário da Prefeitura do governo do Iris Rezende Machado, do nosso querido Iris Rezende. O Vacil, ele sempre teve o cuidado de levar a informação ali muito a sério. E é um jornalista que merece todo o nosso respeito e carinho. E vamos contar um pouco da história dele aqui no Horário Nobre com Juquinha. Daqui a pouquinho eu volto com ele. Que honra! Fica até difícil bater um papo, conversar com esse jornalista. A história dele, o trabalho que ele faz, a seriedade que ele leva no seu trabalho como jornalista. Recente agora, secretário de comunicação da Prefeitura, do governo Iris, né? Nosso querido Iris, que tenho certeza que está num lugar muito bacana, porque que história, que trabalho que fez, né? Que orgulho que nós goianos, que a gente guardou e tem na nossa memória do Iris Rezende. Esse jornalista é muito querido. E também fala a verdade, não tem esse negócio de brincadeira com ele não. Ele é muito sério do que faz, competente, que é o Vacil. Vacil, que honra, cara. Que felicidade receber você aqui. Que é honra minha, que é isso. Eu que fico feliz. Para mim é uma realização estar aqui, falar com você. Isso, quem não quer, quem não gostaria de bater esse papo. Ô, Vacil, nossa. Sabe, mas eu estava lembrando há pouco de um programa há muitos anos atrás, né, que eu fui convidado, era o seu programa. Como é que era o nome do programa? Outra História. Outra História. Tava ali o Yuri, o Euler, né, você e eu ali no meio como convidado. São coisas boas da vida, né, Vacil? Pois é, foi um programa que durou um período curto na TV Brasil Central, mas que marcou bastante, né? Yuri Rincon Godinho, Euler Belém participaram bastante. A gente tinha um bate-papo de política também no final do programa. E eu ouvia e convidados, né, todo o tempo ali participando. Eu acho que essa recepção e esse bate-papo era enriquecedor para quem acompanhava, com tanta gente que ia ali, que se apresentava. E ao mesmo tempo era prazeroso para quem estava lá, né? Para a gente. Demais! Muitas histórias, né? Muita gente importante participou ali do programa. Vacil, você veio de uma cidadezinha do interior, não é? Eu vim de duas. Ele é duas! Na verdade, quando eu nasci, meus pais moravam em São Miguel do Passa Quatro, que é... aliás, São Miguel do Passa Quatro fica a 82 quilômetros. Vianópolis, que é outra cidade também, é praticamente a mesma distância daqui. Uhum. Nós moramos 3 anos lá e com 3 anos de vida, nós mudamos para Vianópolis. Então, eu cresci em Vianópolis até os 15 anos ali. Então, toda a minha infância, juventude foi lá e também em São Miguel do Passa Quatro. São Miguel do Passa Quatro, eu costumo dizer que é mais ou menos o seguinte: a metade da cidade é parente, a outra metade também. O seu pai foi prefeito lá, né? Isso, o meu pai foi o primeiro prefeito, depois foi também, há um tempo atrás, prefeito também por 1 ano e pouco. Ele concluiu um mandato, ele era vice-prefeito. Então, historicamente, ele tem esse feito em favor do seu município, da sua cidade. São Miguel do Passa Quatro, assim como Vianópolis, nasceram de Silvânia. Silvânia é a mãe de todos esses municípios ali, né? Vianópolis, Leopoldo de Bulhões, Bonfinópolis, Gameleira, tudo é filho de Silvânia. Eu espero que você é bonito, mas que você fique bonito igual seu pai, né? Seu pai tá bonitão, hein, cara? Rapaz, se eu tiver essa graça, ficarei muito feliz. E a mãe? E é uma elegância também, né? A mãe bacana também, a família minha mãe, legal, né? É. Quantos filhos, Vacil, você tem? Eu tenho 3 filhos.
né? O Pablo com 30 anos, o Lucas 25 e o Gabriel com 23. Então, Caminhando pela mesma história do pai? olha, nenhum deles virou jornalista. Não sei se é bom ou ruim para eles, né? Não, eles são... É outra formação. O Pablo hoje é professor de inglês, ele é formado em engenharia, ficou um período viajando pelo mundo, ele foi mochileiro durante 4 anos, ficou mochilando, viajando, e hoje ele mora em Florianópolis e dá aula de inglês online. Então, vive disso, tranquilo. Vive no paraíso, uma vida boa. Né? Florianópolis é linda demais. Eu vou conhecer agora, no final do ano. Que você vai, eu conheço. Meu filho morou lá durante um tempo também. Pois Yuri. Lá é lindo, Vacil, você vai adorar. Estou curioso para conhecer. Vacil, mas a sua história no jornalismo, como começou essa história sua ali na cidadezinha, essas 2 cidades que você falou que acabou que veio para cá? Começou ali ou foi quando você veio para Goiânia? Começou o interesse pela leitura, pela cultura, o que foi encaminhando para o jornalismo. Aos 15 anos a gente mudou para Belo Horizonte, eu morei 1 ano e meio em Belo Horizonte, lá também muito ligado a essa área cultural, de leitura, e sempre a vontade de escrever. Isso sempre me acompanhou bastante. Quando nós voltamos, eu concluí o 2º grau, cheguei a cursar 1 ano e meio de Direito em Anápolis, na antiga FADA, Faculdade de Direito de lá. E fui para Brasília, já fui para prestar vestibular, prestei vestibular, passei, fiz 1 ano e meio de jornalismo lá e concluí aqui em Goiânia. Então, nessa época, mesmo quando quando eu comecei a fazer jornalismo, eu já comecei a trabalhar também em jornalismo. Formado, eu tenho, agora no início de 2022, eu completo 30 anos de formado. Mas trabalhando na área já são uns 34, 35 anos. É uma bagagenzinha boa, né? Nossa Senhora, muita história para contar. Nossa, e tem mesmo, viu? Às vezes a gente acha que não tem, mas são tantas coisas que a gente vai vivendo, vai acompanhando, e isso, de alguma forma, depois volta como coisa boa. Até aquilo que num determinado momento foi difícil, foi uma luta, depois volta como uma história de superação, de vitória, de formação, de amadurecimento. Dá gosto lembrar, né? Dá orgulho. Nossa, você começou onde? Qual jornal? Qual foi o seu início de trabalho? Que o Vacil começou a agir ali? Jornal constituído, o primeiro foi o Jornal da Segunda, que depois se mudou de nome para a Tribuna do Planalto. Mas antes disso, eu trabalhei redigindo uma coisa que hoje não existe mais, são aqueles jornais locais, regionais. Uhum. Né? Então eu fazia muito isso, virava à noite fazendo isso. Pra você ter uma ideia, em 94, quando eu comecei na Tribuna do Planalto, no Jornal da Segunda, que depois virou Tribuna do Planalto, eu já vinha de um tempo que eu ia para Quirinópolis, por exemplo, todo sábado, ia no finalzinho da tarde, pegava um ônibus, chegava lá 11, 11h30, começava a redigir, a editar um jornal que tem lá, chamava Correio do Extremo Sudoeste, e virava à noite fazendo isso com a garrafa de coca do lado. E para voltar ali ou às 8h30, que eu acho que era o ônibus, 8, 8h30, ou então se perdesse esse ônibus, 11h30. Eu lembro que uma das histórias, né, quando o Ayrton Senna teve aquele acidente, que ele morreu, eu fiquei sabendo do acidente mesmo eu estava voltando de Quirinópolis, então eu estava em Rio Verde, o ônibus parou lá e não existia celular, dificuldade também de pegar rádio, né? Não tinha dentro do ônibus.
Então ali em Rio Verde a gente soube disso e aquela agonia até chegar em Goiânia, no final da tarde, para saber morreu ou não morreu. Aí eu chegava e ia direto para o Jornal da Segunda para poder fazer o fechamento da edição. Porque ele se chamava Jornal da Segunda justamente porque era o único que saía às segundas-feiras. Popular, Diário da Manhã, que eram diários, eles circulavam até domingo e depois de terça em diante. Então não tinha a edição de segunda-feira. E aí os jogos, principalmente a parte de futebol, domingo acontecia e fechava, finalizava a edição e a gente saía às vezes 5 horas, 6 horas da manhã com o jornal na mão. E ia embora na segunda-feira com esse jornal. E então, com certeza era um jornal super lindo, né? Porque ele Era preenchia bastante. uma vaga, um vácuo, né, que tinha aí. E foi lá que eu conheci um grande mestre, um grande amigo, uma inspiração e professor. Luiz Carlos Bordonada. Vamos Bordoni era aproveitar, deixa eu mandar um editor abraço aqui, fantástico. Bordoni, grande cara, né? Vozeirão. E o Bordoni é o mais, dos que eu conheci aqui em Goiás, o mais completo jornalista, né? Não tinha, hoje ele também está na internet e nas redes sociais, mas ele fazia com a mesma competência, o mesmo brilhantismo, rádio, TV e o impresso. Porque normalmente você é de uma área, dificilmente navega nas três. Isso é a maioria dos jornalistas sempre foram mais marcados por uma área. Bordoni não. Bordoni é genial no rádio, fantástico na televisão e um trator para escrever e com qualidade e com rapidez também no impresso. E de uma coragem, né? Incrível. Incrível. De um jornalista que você, mais do que ninguém, pode até falar mais um Não. pouco do que ele fez. E outra coisa, eu acredito que você tirou muito dele ali. Tirei. Suguei, né? Sugou. Que eu pude ali a aprender, eu aprendi até hoje. Para mim, sabe aquelas coisas de você ficar atento a um detalhe? Por exemplo, até há pouco tempo eu ainda editava um jornal impresso, a própria Tribuna do Planalto, aí ia fazer a chamada de capa do jornal. Aí você falava assim, poxa, eu vou lá na matéria, que está na página 7, para ler a matéria, para poder reler a matéria, que já tinha editado, às vezes que eu tinha escrito para escrever. Aí eu sempre lembrando do Bordoni, Bordoni falava assim, pô, não foi você que escreveu? Então por que você tem que ler de novo? Né? Então, essas coisas que são marcantes e que a gente carrega para a vida inteira. O Bordoni, eu lembro dele o tempo inteiro, dele e de um outro jornalista que eu conheci em Brasília, no ano que eu morei lá, foi 1 ano e meio que eu morei lá também, que eu fiz o jornalista, que é o Arquibaldo Deslandes Figueira. Arquibaldo de uma cultura, uma bagagem impressionante, tradutor de autores tanto do francês quanto do inglês. Tem uma das traduções de Agatha Christie, dos livros, de um dos livros da Agatha Christie, que é ele que fez. E ele também era maravilhoso, era daquele cara que se irritava e cobrava da gente quando escrevia, não, eu soube através do Juquinha. Falava, como através? Você atravessou o Juquinha? Não existe isso. E aí dava um esporro logo de cara e tal. Essas coisas que ensinam a gente a viver, a escrever, a atenção ao detalhe. O Bordoni, ele falava, todo mundo lê e acompanha a página, mas se você errar alguma coisa no texto, ou principalmente se errar a legenda da foto, o olho do leitor vai lá naquele erro. Você pode ter acertado tudo, mas se errou lá, então você tem que ir atenção aos detalhes. Então, essas coisas são bonitas, né? Demais. Hoje eu relembro com saudade das redações. Eu gosto muito de café. Hoje eu frequento, hoje não, há muito tempo. É uma forma de saudosismo da redação, Juquinha. Aquela redação que você também, imagino, entrou em várias delas, né? Aquela redação que a gente entrava era aquela bagunça, aquela balbúrdia.
aquela zorra, Máquinas, né? barulhos, Máquina batendo, o cara gritando, gritando. né? O café. Você ia Pra conversar todo com um lado. jornalista, ele já te puxava para um café, já fechava ali, pegava um papel, um lápis, alguma Tinha coisa. que ficar atento, porque o outro estava conversando aqui do lado. Né? Eu digo que eu não sei escrever num ambiente muito silencioso. O silêncio absoluto, assim, em pé, me incomoda. Quanto mais barulho em volta, parece que eu mais me concentro, não me atrapalha, muito pelo contrário. E essa redação acabou. Essa redação não existe mais. Para mim, o que mais se aproxima dela é exatamente o ambiente de uma cafeteria, de um café, onde ali também está todo mundo conversando, todo mundo falando, você está ali por perto, você está às vezes sozinho escrevendo ou concentrado no que você está fazendo, mas ao mesmo tempo cheio de gente em volta. Verdade. Você frequenta muito também livrarias, né? Eu vejo você ali na Nobel, ali no Café do Mundo, ali da Ana, né? Sempre que a gente teve a oportunidade de estar junto também, conversar muito. E uma coisa que eu acho interessante em você, Vacil, você é um jornalista de uma experiência, porque você também foi buscar junto a esses grandes jornalistas, mas você trouxe coisas deles, detalhes deles, mas você fez o seu lado. Você fez e está construindo a sua história, né? A sua verdade. Esse jornalista combatente, aquele cara que acredita no que fala ali e tal. Eu enxergo hoje, todo mundo fala do jornalismo. O respeito que a gente tem que ter pelo jornalismo, pelo jornalista, né? Como você enxerga hoje, nesse momento, depois de tudo isso que você viveu, desse vazio que foi lá atrás, com as suas dificuldades, porque Quirinópolis é muito longe, né? Você fazer uma viagem até Quirinópolis, passar a noite, voltar no outro dia cedo para chegar e fechar um jornal, você foi adquirindo o quê? A experiência, né? Hoje há essa diferença. Há uma diferença na comunicação, né? E o vazio está aqui, está firme. O negócio da comunicação, ele muda bastante. E ele afeta, obviamente, a forma como que é exercido o jornalismo. É inegável. Nós estamos num período de muita turbulência. Agora, eu vejo como uma crise do negócio, que ela é constante, ela agora é de uma outra natureza, mas não uma crise necessariamente do jornalismo. Porque, por um lado, nós podemos dizer que o jornalismo vive em crise constante. Essa é a natureza do jornalismo. É o jornalismo que se discute, debate a própria profissão o tempo inteiro, é inconformado. Em todo caso, o ambiente para a prática do jornalismo nunca teve tão necessário, nunca teve tão forte. Então, isso que a gente vive é parte do processo dialético, do processo de amadurecimento, de crescimento, de existência do jornalismo. Por exemplo, eu vejo as pessoas reclamando, o jornalismo hoje tem muita coisa que não é verdade. Olha, tem o jornalismo mal feito, tem o jornalismo bem feito. Uhum. Agora, tem muita gente que se confunde também em relação ao que é jornalismo, que tenta comparar uma prática que existe, toda uma ciência, ou essa é uma discussão também, toda uma liturgia, toda uma preocupação, todo um debate que envolve a sociedade ali, com uma postagem de um site no WhatsApp. Uhum. É um site que não é feito por jornalismo, nem seguindo princípios do jornalismo. Aí tem uma diferença enorme de como avaliar e de como ver. Agora, essa discussão, esse jornalismo se questionando o tempo inteiro, né, está bem feito, está mal feito, está muito tendencioso, não está tendencioso, isso é histórico, isso não é de agora. Assim como fake news não existe só agora, né? Nós temos plataformas, nós temos ambiente de propagação da informação, da mentira, diferente, e nós temos que lidar com isso agora. Mas mentira existe há muito tempo. Tem um clássico da literatura, e para mim é do jornalismo,
mas é de vida que eu acho que ilustra tudo isso que a gente está discutindo aqui, que é Ilusões Perdidas, de Honoré de Balzac. Balzac escreveu sobre tudo isso, né? Sobre o menino lá de São Miguel do Passa Quatro, que vem para Goiânia e atinge o ápice do jornalismo, né? do poder e tudo mais, se deslumbra com isso, cai, e depois ele tem que recomeçar, né? No caso era na França, o Lucien de Rubempré. Então, isso é história de vida. Né? Você tem bons e maus jornalismo que são medidos não porque conseguem, porque dominam a técnica. Dominar a técnica de jornalismo, de como escrever, isso daí é relativamente fácil. Você não precisa ser necessariamente jornalista para dominar. Agora, nós estamos falando de outra coisa também que envolve o uso dessas ferramentas de jornalismo, desse trabalho que o jornalismo permite, que é o caráter. Né? Tem gente de bom caráter e tem gente de mau caráter. Como lida com isso? Está em todas as áreas. É isso, Tá, todas as áreas. Né? E isso tem a ver com formação, com família, né? E eu, aí, o que eu posso dizer é que a minha formação, ela é a formação do Dr. Elcio, da Dona Cotinha, que são meus pais, que também foram formados pelos pais deles. Então, eu não tenho como negar isso dentro de mim. Agora, eu fico feliz de ter isso dentro de mim, porque isso me dá valores que eu carrego, que para muitas pessoas, às vezes, ou em determinado momento, não parecem corretos, mas que eles são fundamentais para a minha história. E eles é que formaram o meu caráter, que formam a minha forma de agir e que determinam tudo que eu faço. Então, como eu criei meus filhos, como eu conduzi a minha história no jornalismo, sempre também considerando que a gente erra muito, né? E aprende com isso. Exatamente. Eu fico aqui pensando em quantos momentos o jornalista Vacil passou, né? Pelos seus altos e baixos, ali numa empresa tal, fazendo o seu trabalho de jornalismo aqui e ali, as dificuldades de ouvir coisas que foram sempre desnecessário, né? Por fazer um trabalho de levar a verdade, o jornalista combatente que vai ali e fala, está sentindo aquilo e mostra a sua verdade, né? Esse jornalista, o Vacil, com todos esses momentos, conduzir isso tem que ter uma força muito grande, né, Vacil? Você tem que estar com uma vontade de continuar o seu trabalho no jornalismo, de continuar levando a sua seriedade, o seu valor, e passando ali e falar, será que agora, poxa, eu vou desistir? Será que eu vou? Quantas vezes isso? Pois é, e aí que vem a importância de família, né? Meus pais, esposa, filhos, irmãos, parentes, eles é que seguram as pontas nos momentos difíceis. Né? Até durante toda essa minha história, e em vários momentos, eu quis deixar o jornalismo, eu tive a ponto de desistir algumas vezes, tomei decisões de, por exemplo, simples, como sair de um veículo e ir para outro, em outros momentos de manter posicionamentos que eu tinha e tal, e tudo isso daí foi possível e é possível porque existe uma retaguarda. A gente não é nada sozinho, né? Não. Então, de jeito nenhum. Ter essas pessoas que estão sempre por perto, estão sempre puxando a orelha da gente, mas também ao mesmo tempo sempre respaldando e segurando na mão, isso é que empurra e isso que dá vida. Eu tenho orgulho de falar que você é meu amigo. E o eu orgulho é acompanho meu. você há quanto tempo? Muito tempo. E percebo cada dia que passa essa sua força. Exatamente por isso você está aqui hoje. Sabe, é de conversar com um amigo, de mostrar o que ele faz, o trabalho que ele faz, chegar onde você está chegando e chegou e tem muita história para escrever.
Nós estamos terminando esse bloco, nós vamos voltar daqui a pouco, porque eu tenho uma curiosidade muito grande, não só do que como foi trabalhar com Iris Rezende, mas principalmente trabalhar na Secretaria de Comunicação, porque aí você estava ali num ponto e recebendo todos os outros jornalistas, todos os outros profissionais, como conduzir isso com sabedoria. Daqui a pouquinho a gente volta com mais história desse jornalista fantástico que é o Vacil. Já já a gente volta. Curiosidade. Vacil. Como foi trabalhar com uma lenda, com um homem de uma história na política no Brasil? Um homem determinado, um cara que acordava cedinho, sempre ali na luta, ligado, sempre preocupado com o próximo também. Na história dele política, a gente não vê falar coisas pesadas dele, né, na política. Foi um homem, um político sério, determinado, apaixonado pela política, apaixonado pelas pessoas que cercavam ele ali. Como é que foi trabalhar com Iris Rezende na Secretaria de Comunicação do governo, que foi agora, né? Tão recente. Como é que tem sido isso para você? É um amigo, né? Juquinha, é um privilégio. Acho que é um presente de Deus. Para mim, ter convivido com Iris de uma forma mais intensa, principalmente nos últimos 2 anos de vida dele. Então, eu entrei na secretaria em julho de 2019 e fiquei até o final de 2020. Então, eu vi ele encerrar a carreira, entregar uma gestão maravilhosa, né? Cheia de êxitos, e acompanhei os últimos dias dele também no escritório. Inclusive, no dia que ele adoeceu, eu estava lá, estava junto. Isso é como se fosse assim, um coroamento para mim de uma vida inteira dedicada ao jornalismo e à cobertura política. Porque uma das coisas que a gente vai acumulando ao longo do tempo, bom, eu pelo menos vou falar por mim, não tenho a pretensão de falar por todos, mas é uma certa desilusão com a política, com os políticos, sem desacreditar totalmente, porque eu acho que a política é importante, assim como os políticos, mas você vê muita coisa acontecendo e poucas pessoas dignas de você acompanhando, de você falar, pelo menos no meu ponto de vista, essa é uma pessoa que eu tenho coragem de atribuir muito mais virtudes do que qualquer defeito. E Iris Rezende é um completo diferencial a tudo que eu vi na vida. Então, quando eu fui trabalhar com ele, eu fui de coração aberto, porque eu fui trabalhar com alguém em quem eu acreditava, e fui trabalhar com quem eu almejava um dia conhecer na intimidade. E foi o que aconteceu. Então, mais do que o trabalho na SECOM, na Secretaria de Comunicação, foi o privilégio de sentar com ele, de final de tarde, a gente bater papo, né? Ele contar história. Todo mundo vai falar, mas ele conta história, às vezes as mesmas histórias. Nada, gente. Assim, a minha tese, essa é particular, né? Ele tinha ali algumas histórias, e sempre ele buscava uma nova, mas tem algumas histórias que ele toda vez que ia falar com alguém, por exemplo, se ele ia conversar com você, Juquinha, e queria te dizer algo, ele ia lá naquelas gavetas de histórias que ele tinha lá, de 20 gavetas, pegava umas 4, 5 histórias, trazia para cá, e aí ele começava a contar algo e ia encadeando uma história na outra, para no final ele dizer o que ele gostaria, de uma forma universal, e não de uma forma pequena, né? Faz isso, você tinha que fazer aquilo. Não,
É como se fosse uma parábola. E era impressionante ele, aos 86 anos, né, com toda essa história, a paciência com que ele tinha de fazer isso com cada um que sentava com ele. Né? Eu pude presenciar coisas maravilhosas, como de uma pessoa ali do Vale de São Patrício, que foi conversar com ele, era uma pessoa nova, e aí ele se identificou: não, eu sou lá do Vale de São Patrício, inclusive meu pai foi eleitor do senhor. Aí ele falou: quem que é seu pai? Aí ele falou: não, o fulano de tal. Ah, eu conheci ele. Ele era o fulano de tal, aquele fazendeiro que comprou uma fazenda do outro fulano, e a fazenda dele era em tal lugar, ligada com outra fazenda. E foi contando histórias, assim, foi mostrando para a pessoa, que depois que terminou a conversa, esse jovem saiu assim, embasbacado, falou: poxa, ele conhece muito mais a história da minha família do que eu. E é isso, cada município, ele tinha uma história para contar. Ele sabia uma obra que ele fez, ele conhecia uma liderança, e conhecia as raízes, o que era também bonito. Então, quando você chegava para ele, contava uma história e falava de algo, ele buscava nas raízes aquela história para dizer por que era importante, por que Campinas era importante para Goiás, para Goiânia, por que a transferência de Goiânia, porque, por exemplo, o respeito que ele tinha pelas figuras históricas, né, pelo Pedro do Vico. A gente sabe também como ele enfrentou algumas dessas figuras históricas, mas ele em nenhum momento deixava de reverenciar e de reconhecer o papel que cada uma delas tinha e tem. Né? Então, e ver como ele também tinha a habilidade de conduzir uma prefeitura cheia de detalhes, cheia de problemas pontuais, mas ele mantinha toda a equipe unida. Juquinha, era impressionante. Ele ia inaugurar uma pracinha num bairro lá da periferia, lá perto de Trindade, ia todo o secretariado com ele. E ele fazia questão do secretariado. Ele punha todos os secretários, todos os diretores, punha aquelas pessoas que tinham a responsabilidade da gestão para acompanhar o que estava sendo feito na prefeitura. E ele andava. Eu nunca andei em Goiânia como andei nesse 1 ano e meio que fiquei lá. Fui em todos os cantos de Goiânia, porque ele andava. Ele não ficava preso no gabinete. Então, ele andava e punha a gente para andar, para percorrer. Você vê também um prefeito com 86 anos, em plena pandemia, né, naquele ápice, no auge da pandemia, que estava muita gente se escondendo, correndo, querendo, com dificuldade, e ele todo dia levantava e ia para a prefeitura. Não, prefeito, o senhor pode ficar de casa. Ele não ficava. Então, eu mesmo, durante toda a pandemia, todo dia, teve época que eu saía cedo, não almoçava em casa, e só voltava à noite, porque aí eu tomava um banho e ficava, porque, poxa, se ele se dispunha a se dedicar e ele não, em nenhum momento recuava, como que eu, por exemplo, ia querer também ou me esconder ou então me preservar? Aquilo era estimulante, era um desafio, era um risco, e ele passou por tudo isso, não teve Covid, teve uma atuação muito correta nesse período da prefeitura, né? A prefeitura fez um trabalho bonito e também muito correto, preservando a saúde das pessoas. E, ao mesmo tempo, foi muito triste para ele, muito solitário. E ele enfrentando essa solidão. Qual que era a solidão? Do contato com as pessoas. Ele sentia falta. Ele sentia falta de pegar na mão, ele sentia falta dos mutirões. Como ele sentia falta daqueles mutirões que você conhece bem, muito, né? Muito.
que os mutirões não era só o serviço que era levado para o bairro, para aquela região. Era a presença dele. As pessoas, a grande motivação do mutirão era as pessoas irem até ele, para pegar nele, para conversar com ele, para tirar uma foto com ele. Então ele era o mutirão. E de repente ele foi privado disso, as pessoas foram privadas dessa convivência com ele. Ele, no início, aquele cumprimento, né? O primeiro foi do cotovelo. Aquilo ele abominou logo de cara. Aos poucos ele foi se acostumando com o toquezinho, né? Mas isso para ele era doloroso, porque ele é de abraçar, né? Ele era de acolher, ele era de pegar nas pessoas, e ele queria ser tocado pelas pessoas também. Então ele sofreu essa distância do povo. Talvez tenha sido o grande desafio para ele aí nos últimos tempos. No período que ele deixou a prefeitura, por exemplo, ele se preparou para deixar a prefeitura. Ele ficava pensando, olha, eu preciso preparar a minha cabeça, porque vai mudar, né, a chave. Ou seja, ele sabia que depois que deixasse o poder, que ele teria que se recolher e não era mais o mesmo ritmo. Né? E ele acordava de madrugada, ficava em casa, depois ia para o escritório, todo dia no escritório. Que exemplo. E querendo receber gente, não queria que marcasse as visitas, né? A gente queria restringir, tentava para poder não cansar e tal. Ele, longe disso, ele falava, não, quem quiser vem, e enquanto tiver gente aqui eu quero receber. Isso é um exemplo. Olha, vou falar uma coisa para você, Vacil. Você teve aí talvez uma das maiores aulas da sua vida de um político e de um ser humano, né? De um tipo de tipo de política que vale a pena. Exatamente. Olha a fonte que você bebeu, né? Você está contando aí, só de você estar contando, eu estou escutando aqui, tenho certeza que quem está em casa está tendo a mesma sensação que eu. É tipo assim, porra, eu quero mais. Sabe, saber mais de um homem desse, você ter, aconteceu na sua vida essa convivência, né? Um menino que saiu lá da cidadezinha, veio, foi para o jornalismo, aí jamais imaginava, mas estava lutando e de repente vai para uma secretaria de comunicação que tem a ver com o seu trabalho e tem um contato direto com um político. Pois é, né? E olha, é uma história que não teve começo só agora. Eu sempre acompanhei a vida política do Íris, uma amizade com as filhas, com a dona Íris, um respeito muito grande. Mas a minha história com Íris é muito mais antiga. Eu lembro, eu ainda estudante de jornalismo, meu pai era prefeito lá em São Miguel do Passa Quatro, e a gente fazia um jornal local lá, chamava o Patrimônio. E eu lembro de uma visita do Íris em Vianópolis. E aí teve a solenidade na praça. Quando terminou a solenidade, lá ele saiu e foi direto para a casa do prefeito. Então ele chegou de Goiânia, foi para a praça, teve toda uma solenidade, fez o discurso e foi para a casa do prefeito. Ou seja, não teve um outro trajeto. A hora que chegou na casa do prefeito, eu estava junto, eu entrei com ele, ele foi entrando, ele já tinha ido outra vez lá. Não era a primeira vez que ele foi na casa do prefeito lá. Então ele foi entrando, na hora que chegou na cozinha chegou lá e falou, oi fulano de tal, e falou o nome da cozinheira que estava lá. Sabe, esse tipo de... Isso era o Íris. Sabe? Você andar por Goiânia e ele falar, aqui ó, essa rua tal, aqui mora fulana de tal. E a gente fala, não mora fulana de tal aí. Aí ele fala, não, vamos lá. E lá, e a fulana de tal tá lá. Aí, Vacil, se você permitir, cara, eu preciso, até comentei com você, mas rápido, quero fazer isso muito rápido. Eu vivi uma situação dessa com o Íris, há alguns anos atrás. Já acompanhava o trabalho dele, ele foi para a cidade de Goiás, eu fiz um show, aí acordei no outro dia, fui ali para o João de Isaac, comer um pastelzinho que eu gostava, com suco de cajazinho, voltar para Goiânia. De repente eu chego lá, tá o Otoniel, que é meu amigo, que eu amo demais, uma pessoa assim, adorável, eu era médico da minha mãe, inclusive. A Otoniel falou, você está indo embora? Eu falei, tô, mas você não vai não, que você vai esperar o Íris. Depois eu esperei, o Íris não deixou ir embora, minha equipe veio para Goiânia, eu tinha um show às 4 horas aqui, e falou, você vai me acompanhar, e me levou.
levou num evento, fui com ele, depois eu fui dentro do carro dele, fui até o palácio e eu falei para ele que eu, quando criança, eu morei em Goiás, meu sonho era entrar ali. Aí ele falou, o seu sonho? Enfiou a mãozinha dele aqui, cara, aqui no meu braço, me puxou e levou para dentro do gabinete e me sentou. Eu sentei aqui assim e fiquei com ele. Ele despachou ali e mostrando para mim. E você se sentiu a pessoa mais importante do mundo. Era do como mundo. ele fazia, gente. Porque ele tinha essa capacidade. Quando eu falei para ele que eu não tinha condições, que eu tinha que voltar para Goiânia, ele falou, eu mando te levar. Olha o cuidado dele. Eu lembro que ele falou assim, eu conheço o seu trabalho, mas eu quero que você conheça o meu. Eu falei, mas eu conheço o seu há muito tempo. Essa humildade também, né? Vacil, que coisa mais linda, cara. É só agradecimento de você contar essa história e você viveu essa história, né, cara? Mas parabéns, cara. Parabéns por você chegar nesse momento tão importante. Me sinto privilegiado, feliz, como eu disse, de poder viver isso. E olha, ele é fantástico, a família dele não é diferente. Então você vê que ele está refletido, né, nas filhas, está refletido no filho, nos netos, todos acompanham o ritmo dele, todos têm um pouco dele, todos carregam ele também na forma de falar, de conduzir, na forma de ser. Todos eles muito simpáticos com todo mundo, né? As filhas, toda a família, né? E ele, uma outra coisa também, muita gente imitou o Íris, né? Eu tentei imitar ele várias vezes. Eu, nos lugares, às vezes de conversar, falava, mas é desse jeito, e tal, sabe? Brincava muito, até com o Toniel cheguei a fazer umas brincadeiras lá no passado, né? Mas ele tinha esse cuidado, o cuidado com a pessoa. O que é mais interessante, ele sabia de cada um. Ele sabia a história do Juquinha, ele sabia a história do Vacil, ele sabia a história do ator tal, do figura tal, de todo mundo, né, cara? E como você fez, eu fiz aqui, quem conviveu um pouquinho com ele tem uma história para contar com ele, dele, né? Tem. E essa coisa dos humoristas, da imitação dele, ele se divertia com isso. Tá? Do jeito dele, caladinho, quietinho. A gente levava, mostrava para ele, ele se divertia, dava sempre uma resposta ali, mas para quem toda bem-humorada. Para quem é inteligente, quando tem um humorista que imita, alguém que faça você, poxa, isso é um sinal de um crescimento muito grande, né? Mas, Vacil, nós contamos a história desse homem maravilhoso, e que você teve essa oportunidade que Deus, como você mesmo falou, né, Deus te deu essa oportunidade de conviver com ele nesse tempo, e ele mostrou, e você está passando isso aqui para nós, essa força maravilhosa que ele sempre teve e tem. Ele deixou para a gente isso aqui, né? Tipo assim, não vamos parar não, vamos continuar. Eu quero agora saber do Vacil, quais são os projetos, o que está vindo por aí. Você tem um envolvimento na política muito grande, hoje você é um homem que você é procurado, né? Vamos usar essa expressão, né? Os políticos se aconselham, se fazem pergunta para você, querem você ali do lado. Tem algum projeto? Está nascendo alguma coisa? Juquinha, a minha passagem ali pela secretaria foi um ponto de mudança. Era o que eu queria fazer e já aguardava um momento de fazer isso. Eu vivi em redação mais de 30 anos, então fiz, tudo que eu fiz, toda vez, por exemplo, que eu fui fazer campanha, eu voltei para a redação, então a prioridade era a redação. Neste momento, eu abri uma empresa de consultoria, tenho feito assessoramento, um trabalho de comunicação e de política, como um novo momento. Eu acho que essa vivência da redação, eu carrego isso, está na minha formação. E agora é o momento de experimentar, de vivenciar esse outro lado, que é participar e estar dentro da política. Eu gosto de campanha, faço mais campanhas, né? Agora tivemos aí a campanha da OAB. Eu participei da campanha do Rafael Lara, que foi o vitorioso. Participei da campanha também, antes de ir para a secretaria, da campanha de Ronaldo Caiado, né, na coordenação da parte de comunicação, na campanha. E nos primeiros 6 meses, antes de ir para a secretaria de comunicação, eu estive na presidência da
Agência Brasil Central, da TV Brasil Central e da rádio também. E agora é esse contato com a política, com os políticos, de uma forma diferente, não na redação, questionando, mas também participando da política de alguma forma. E com alguns projetos, né? Agora, esse ano que vem é um ano de eleição, talvez eu fique mais focado na eleição, pelo trabalho que eu estou fazendo, mas quero voltar a fazer rádio, podcast, talvez. Eu gosto muito de rádio. Eu me considero do jornalismo escrito, é o meu ambiente natural. Já fiz televisão também, mas não na reportagem. Agora, a outra área que eu gosto bastante é o rádio. Rádio é apaixonante, né? Rádio é uma coisa até hoje, maravilhosa. Como o rádio não muda. Ele continua prendendo a gente, segurando a gente ali, né? Ouvir o rádio é a coisa mais gostosa do mundo. Eu fiz rádio há muito tempo como comentarista político. Aham. E aí é mais ali polêmico, né? Você está numa discussão, num debate. O tipo de debate, inclusive, que hoje não existe mais. Antes fazia-se um tipo de debate no rádio, hoje é um pouco diferente. Em todo caso, não é isso que eu gostaria de fazer, que eu quero fazer. Eu quero fazer outras coisas, quero também vivenciar outro tipo de atividade dentro da minha área, que é o jornalismo. Isso daí não abandono. Ele não vai sair de você, né? Mas é um novo tempo na sua vida, um novo caminho. E através da SECOM, ali com a sua vivência, o que eu acho mais interessante, qualquer político que chegar e for fazer um trabalho na sua empresa, ter ali os seus conselhos, as suas ideias. Imagina você tirar o que você viveu com Iris, né? Isso tudo com ele e com outros. Quantas polêmicas, quantos políticos que passaram, quantas discussões, quantos debates, tudo isso vai te ajudar muito. É um novo momento, né? Hoje uma mídia, o jogo está muito rápido, né? Tudo é muito rápido, vem as verdades e as mentiras, como a gente falou, né? O tal do fake isso, fake aquilo, né? Mas isso não vai afetar. Eu acredito que você adquiriu ao longo dos anos uma casca grossa e você foi aprendendo. Você tem uma coisa que eu acho que é importante para qualquer ser humano, que é sabedoria. É saber conduzir. Saber conduzir com dignidade, saber ouvir, saber o tempo de reação, a forma de reagir, né? Porque tem muita gente que tem uma reação muito explosiva, né? Quer resolver tudo ali. Não, o Vacil é mais tranquilo, ele vai por ali, chega aqui, você tá entendendo? Que é até mesmo o formato que o Iris deixou pra gente, que é essa coisa de, vamos conversar? Pois aí né? Se a gente for levar para o nível de Iris, aí nós estamos... é um grau bem acima. Grau bem acima, né? Porque as pessoas ainda buscam esse debate, essa coisa, às vezes, em alguns momentos, muito desagradáveis, né? Ainda existe... É até difícil até de conversar, né? Exatamente. Quando você falou ali no início, a dificuldade de se encarar, de enxergar isso e estar no meio, e que eu particularmente acho, no meio político, essas fantasias e alguns sonhos individuais, ou tipo um ego, alimentar o ego, esquecer que as pessoas são importantes, eu acho que qualquer ser humano que faça algo para as pessoas, para os seres humanos, ele vai se destacar. Sabe, isso é tranquilo. Mas ele tem que fazer isso com uma paixão. Que é receber, o Iris chegar e falar, olha, eu tenho um pãozinho de queijo, traz o pãozinho de queijo aqui, vamos conversar, toma um café, olha, deixa eu te contar uma história aqui. Você precisa prestar atenção, né? Esse cuidado com o próximo, esse que eu acho que é o político que tem que entender. Por mais que tenha tecnologia, por mais que tenha um avanço total, que misturam tudo, de loucura, de raiva, de ódio, de não sei o quê, isso não tem que existir, né? Exato. Vacil, olha só que incrível. Chegamos ao final do programa, do programa não, mas do quadro que você participa. Tive a honra de entrevistar você, de bater esse papo com você. Espero a gente estar junto de novo, porque é muito curto para a gente contar muita história que você tem. Eu desejo que você realize todos os seus sonhos. Você é um bom cara, um bom pai, um bom filho. Eu vejo você ali com sua família, o cuidado que você tem. Que Deus continue te dando saúde, né? E que você continue levando essa mensagem bonita. E aproveitar que você mande uma mensagem
para o nosso telespectador que está ali Bom. te vendo. Olha, não desista do jornalismo, porque o jornalismo essencialmente não desiste de ninguém. Falei do Bordoni, falei do Arquibaldo Figueira, queria deixar registrado aqui também o Djalma Sena, porque nos jornais alternativos, que foi antes de eu me formar, ele foi importantíssimo, e também do Ademir Lima, que não é jornalista, porém, de política sempre entendeu tudo, e eles foram importantíssimos, fundamentais na minha formação, e acho que a gente precisa ter gratidão por tudo. São várias pessoas, mas nós estamos falando de começo, né? Então, gente, jornalismo tem vários defeitos, mas tem muito mais virtudes. Não vamos desistir, não vamos deixar de acompanhar e vamos separar o que é do que passa-se como jornalismo e acaba atrapalhando o exercício correto da profissão. Bacil, muito obrigado. Honrado de você aceitar estar aqui comigo, Não, de bater esse eu papo. fiquei feliz. Viu? Obrigado. Obrigado. Com Deus. Quinha, um abraço. Daqui a pouquinho eu volto. Terminando o programa Horário Nobre com Juquinha. Mais um programa com uma história linda. E hoje contada pelo nosso grande Bacil, jornalista maravilhoso. Muito legal. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é o nosso Papai Noel. Está sempre com a gente aqui acompanhando. Essa semana agora é a semana de Natal. Eu acho que ainda dá tempo de você adquirir. Quem fabrica é a Jet Selma, o Instagram dela está aqui. Aproveitar. Boa semana de Natal, Feliz Natal e tudo de bom para vocês. Até domingo que vem, se Deus quiser e Ele quer.